Todos acharam? Amém. É bom de vir hoje, que Deus já estou pensando que amanhã é sexta. Mas ainda é quinta mesmo. Diz assim: diga a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, parado de Cristo por amor aos meus irmãos e os da minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traz a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, para meditar, Senhor, na Tua palavra. Obrigado por Tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por Teu amor. Obrigado pela vida da Tua igreja que se reúne aqui nesta noite. Obrigado por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz. Eu quero Te pedir, Senhor, venha abençoar-nos com a Tua palavra. Venha revelar-nos a Tua palavra, Senhor, que nós possamos entender e pôr ela em prática para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje já é a terceira quinta que nós estamos no capítulo 9. Terceira quinta. E nós falamos sobre essa tristeza de Paulo, de que o povo de Israel não aceitou a Cristo, o povo de Israel não entendeu o propósito e o chamado de Cristo, e essa tristeza dele por causa que eles eram o povo escolhido por Deus, o povo que foi chamado, o povo de qual era a lei, que Deus deu a lei, deles era a adoção de filhos, deles era a glória divina, deles era as alianças, e deles era a adoração no templo e as promessas. E nós falamos um pouquinho sobre a história de Israel, o chamado de Jacó, a eleição de Jacó, a rejeição de Esaú. E aqui nesse versículo 4, vai destacar algumas coisas, e essas coisas dos quais nós falamos agora, que é o povo de Israel, e esse povo deles é a adoção de filhos, e nós falamos que Deus chamava Israel de filhos, e deles são a glória divina. E pensa num povo que experimentou a glória divina, viu o mar vermelho se abrir, viu a glória de Deus descendo no monte, viu tantos milagres, tantos acontecimentos, o sol parar ou a terra parar, né? Esse povo viu aquilo que nós aqui na terra podemos viver, e nós não vamos ver o que eles viram. E a tristeza de Paulo é que, apesar disso, eles rejeitaram o Cristo, não entenderam a promessa, não entenderam. E deles se destaca aqui, além da glória, as alianças. E essas alianças Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaac, Deus fez com Jacó, Deus fez com todo o povo no monte, Deus fez com Davi, Deus fez com Salomão quando inaugurou o templo. Essa aliança, na verdade, não é uma nova aliança. Na verdade, Deus estava sempre renovando a aliança de acordo com quem estava diante da nação. Tanto é que Deus levantou muitos juízes para livrar essa nação. E essa nação falhou no seu encargo que Deus disse para eles. A partir de Abraão, disse assim: seja você uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Israel quis a bênção só para ele e falhou em abençoar as outras nações. Mas a bênção que Israel tinha veio em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não foi aceito e recebido por eles. E algo que me chama a atenção nesse contexto de que Israel é um povo adotado, é um povo da glória divina, é o povo da aliança, é o povo da lei, também é o povo da adoração no templo. Pensa que esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel,
Esse Deus é um Deus de continuidade, e esse Deus estabeleceu para esse povo como que ele queria ser adorado. Você já parou para pensar que privilégio é? E Paulo, quando chega em Atenas, em Atos capítulo 17, ele vai chegar para conversar com os atenienses, porque Paulo estava falando numa praça, e quando ele estava falando numa praça, as pessoas se interessaram pelo assunto que ele falava, e ele estava falando do Evangelho, e essas pessoas pegaram e falaram: vamos lá para o Areópago, para você discursar lá e falar lá. E quando ele chega no Areópago, ele vê ali muitas imagens, muitos deuses, e ele vê ali uma placa escrita: ao Deus desconhecido. E quando Paulo vê isso, ele usa essa placa para poder pregar e falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e introduzir a mensagem do Evangelho para aquele povo. E é interessante que Paulo vai falar algo, e um versículo que sempre chama muito a atenção de quem lê a palavra de Deus, é que o povo, Paulo vai dizer assim: Deus não está longe de nós, e Ele está perto, para que, se porventura tateando, você possa encontrar. E quando a gente olha para isso, Paulo está falando a um povo que queria adorar a Deus, queria buscar Deus da forma certa, mas não sabia como adorar. E quando a gente pensa que Israel tinha o culto a Deus, a forma de cultuar, a experiência com Deus, e não passou isso adiante, e não desfrutou disso da maneira correta, como é triste isso. E eu entendo a tristeza de Paulo. Por quê? Porque é a nação dele, é a família dele. Ele fala: os meus parentes. E esse povo tem uma experiência tão forte com Deus, que Deus deu a revelação de como era para ser o tabernáculo, de como que era para ser dividido, da cor que era para ser as cortinas. Você já parou para pensar que nós estamos chegando a um ponto da nossa reforma da igreja, que nós vamos ter que começar a escolher algumas coisas? Já começamos a ter que escolher algumas coisas, mas como é difícil escolher alguma coisa. Mas quando Moisés sobe no monte, Deus fala: sobe aqui, Moisés, vem aqui que nós precisamos conversar. Deus fala assim: ó, eu quero a cortina de tal cor, eu quero a arca da aliança revestida com tal madeira, revestida com ouro, com cabo de tantos centímetros, tantos metros, com tantas argolas. Eu quero que você faça assim, assim, assim. Nesse lugar daqui para cá pode vir o povo, daqui para cá essa mesa, a mesa vai ter essa medida, vai ter esse formato. Ali você vai apresentar o sacrifício, aqui pode entrar, aqui não pode, aqui você vai lavar as mãos, aqui você vai fazer isso. Tudo Deus vai falando. Quando Moisés vai fazer o óleo da unção para Arão, para ungir, Deus fala para ele: você vai pôr isso, vai pôr aquilo outro. Os ingredientes do óleo da unção foi Deus que deu. A planta do tabernáculo foi Deus que deu, a forma de culto foi Deus que deu. Esse povo tem tudo, mas não passa isso adiante. E isso pega nós. Nós temos Jesus. E olha que interessante, que em algum momento tem um problema no meio da tribo de Israel, do povo de Deus. E esse problema começa com algumas pessoas, um tal de Coré, ou Corá e Abirão. Eles falam assim: mas por que tem que ser Arão que vai ser sumo sacerdote? Por que ele tem que ir lá e falar com Deus? Por que ele tem que ir lá e matar o cordeiro e apresentar o sacrifício? Por que não pode ser nós? Por que Moisés que fala com Deus e não nós? E Deus dá uma revelação para Moisés, e Moisés manda lá trazer os cajados, as varas, e corta a vara e traz aqui. E nessa noite Deus vai descer, e Deus vai fazer alguma coisa, e a vara que florescer vai ser o homem escolhido por Deus. Não é verdade? E naquela noite a vara que Arão tinha colhido floresceu naquela noite e deu amêndoas ainda. E no outro dia de manhã, quando chegaram lá, Deus falou com eles, e Moisés falou: está aqui, ó, essa aqui é a de Arão. E
por causa da rebeldia de Corá e desses outros que o acompanharam, Deus abriu a terra, engoliu esse povo vivo. E é interessante pensar nisso, por quê? Porque Deus tinha dado a forma do culto, quem guiaria o culto, quem estaria à frente, quem poderia fazer, aonde poderia ir, até onde tinha os limites estabelecidos por Deus, mas o povo foi rebelde. E essa rebeldia custou a vida de muita gente. Eu não lembro quantas mil pessoas, mas foi bastantinha pessoas que morreram naquele dia, que a terra engoliu. Mas quem começou o fervo foi o tal do Corá. Aí que está um problema da gente ficar dando ouvido, irmãos, a quem não ouve a voz de Deus. E esse povo estava o quê? Desvirtuando o culto a Deus. E que Deus tinha sido bem claro do que Ele queria. Ele já tinha estabelecido o que Ele esperava do povo de Israel. Assim também somos nós. Assim como Corá e os seus seguidores foram rebeldes, assim como Deus tinha estabelecido o culto, e Israel não passou isso adiante, porque Israel conquistou muitas terras, matou muita gente, deixou alguns vivos que Deus queria que matasse, mas não passou a adoração a Deus adiante para as outras nações, porque Israel poderia ter levado o nome de Deus. Porque quando o salmista Davi vai orar, ele vai falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai falar, Moisés vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como são coisas lindas quando Davi fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Canções que esse povo fez para Deus, mas que essas canções poderiam ser cantadas no planeta Terra todo, se Israel tivesse entendido quem eles eram e o Deus e o culto que Deus tinha pedido para eles. Amém. Assim nós como igreja. Assim, quando eu olho para essa história de Arão, eu vejo que Deus estava apontando para o Filho, Jesus Cristo, que quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O canal de adoração na época de Moisés era Arão, que apresentava o sacrifício. Agora, na nossa época que Cristo veio, é só por intermédio dele que nós apresentamos o culto a Deus. Então esse povo tinha o culto a Deus, tinha como fazer, mas não fazia. Eles desvirtuaram o culto. E isso é um problema sério, irmãos, e que a gente não pode cair nisso, é desvirtuar o culto, porque o culto é a Cristo, é o Senhor nosso Deus, é aquele que deu tudo para nós. É aquele que é o amor, é aquele que nos amou primeiro, é aquele que nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Então a adoração no templo era de Israel, mas agora a adoração é nossa. Glória a Deus. E é a Jesus que nós devemos adorar. Eu quero ler um capítulo que está em Hebreus 9. Esse texto vai falar muito bem disso, de que Israel tinha esse privilégio. E vai falar dessa primeira aliança. Capítulo 9 de Hebreus diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Estava lá para ser lembrado que tipo de culto e quem que era o responsável. E as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo.
enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Glória a Deus. Pensa que tremendo que é isso. Aleluia. E isso que Israel recebeu de Deus apontava para algo muito maior. Só que é interessante que às vezes a gente tem dificuldade de virar a página. A gente tem dificuldade de mudar de visão. Você já ouviu alguém falar assim: não, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Você vai pregar para uma pessoa, ela fala assim: não, eu nasci nessa religião, minha avó foi dessa religião, meu bisavô foi dessa religião e eu vou morrer nessa religião. Mas que religião? Não segue, não vive, não procura, não busca. Assim estava Israel. Israel, irmãos, era levado de cativeiro a cativeiro e estava distante de Deus. Não é verdade? Esse povo vivia sem as práticas de culto que Deus esperava deles. Mas, volta e meia eles estavam, que nem dizia o profeta, churumingando para Deus trazer eles de volta, para adorar a Deus. Quando esse povo de Israel estava no Egito, qual que foi o pedido que Moisés fez ao faraó? Deixa o meu povo ir para ir comigo no monte para adorar. Porque no Egito eles não adoravam. Mas quando eles saem do Egito, quando eles têm uma primeira dificuldade, quando Moisés some, o que eles vão fazer? Eles querem adorar o quê? Não o Deus de Israel, mas o bezerro do Egito. Então, esse povo tinha o culto, mas não dava valor ao culto. Eles tinham todas as instruções, mas não viviam as instruções. E nós, como igreja, também temos as instruções, que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós temos falhado em viver essa instrução, em adorar o Deus de Israel, o Deus da igreja do Senhor, que é o Israel de Deus, da maneira que Ele espera que nós adoremos. Nós temos deixado de buscar o nosso Deus da maneira que Ele espera que nós o buscamos. E esse texto de Romanos 9 leva a gente por toda a Bíblia, quando a gente começa a meditar e a ler. Mas a adoração no templo, e tinha mais alguma coisa que esse povo de Israel tinha, que era as promessas. Pensa que Deus enviou muitos profetas, e esses profetas sempre, através da boca deles, Deus fazia para esse povo de Israel promessas. E essas promessas, irmãos, partes delas, a maioria delas cumpridas em Jesus Cristo. Eu acho interessante a história de Josué e Caleb, que tiveram fé para olhar para o gigante e não ver o gigante como muito grande, mas ver a grandeza e o poder do Deus que estava com eles. E eles confiaram na promessa, e eles foram os únicos que saíram do Egito de 20 anos para cima, que alcançaram a promessa. Mas se a gente for olhar o povo de Israel, na sua maioria, a promessa maior para Israel era o que? O Cristo, o ungido que viria, que restauraria, que traria a redenção, que traria de novo a paz, que traria de novo uma nação forte. Mas o entendimento deles, de reino de Deus, estava distorcido, porque como nós falamos semana passada e na outra semana,
porque eles esperavam um reino terreno e um reino de um rei que mataria os inimigos e estabeleceria a ordem, e que Jesus, quando a gente olha para Jesus, Jesus seria alguém mais indicado para isso. Não é verdade? Alguém que cura enfermos, alguém que ressuscita morto, alguém que multiplica pão, alguém que anda sobre as águas. Então Jesus tinha o quê? Poder para manter uma nação sempre alimentada, poder para manter uma nação sempre com saúde, poder para manter uma nação sempre crescendo, porque se morresse, ele ressuscitaria, e daí nasceria mais gente, Israel se tornaria uma potência mundial. As pessoas morreriam, Jesus ia lá e ressuscitava. De um tempo para frente não ia ter mais morte, por quê? Porque Jesus curava, e a cura dele é completa. Aleluia. Ia restabelecer a saúde. Tática de guerra, quem que ia encarar um exército que tem um rei que anda sobre as águas? Não tem como, irmãos. Então, Jesus era o tipo de rei que qualquer pessoa que estivesse esperando o Messias olharia para ele e falaria assim: esse é o rei que nós esperávamos. Mas Israel, na sua incompetência de enxergar, não conseguiu enxergar em Jesus um grande rei. E Jesus vem, e o seu propósito não era o tipo de reino que Israel esperava, que é o reino que nós estamos vivendo hoje, que é o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino que foi inaugurado na pessoa de Jesus Cristo. A igreja do Senhor é o reino de Deus. Nós fazemos parte disso. E porque Israel rejeitou, nós falamos semana passada, nós tivemos o privilégio de receber. O pastor Marcos pregou uma mensagem há 20 anos atrás, que está lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: ele veio para os seus, acho que é 11, 12, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos receberam, os seus não receberam, mas nós recebemos e nos tornamos filhos. Eles eram os filhos por adoção, deles era a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Eles tinham as promessas. Mas agora nós temos a concretização da promessa, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Como é tremendo nós fazer parte da igreja do Senhor. Amém? Deles são os patriarcas, e nós já falamos sobre eles. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Pensa que coisa linda que é o que Paulo vai dizer. Dele se traça a linhagem humana de Cristo. Mas quem é Cristo? Deus acima de todos e bendito para sempre. Amém. Sabe qual que é a dificuldade de Israel reconhecer Jesus? É a ideia de um Deus que é um só. É a ideia de um Deus solitário. Não do Deus que quando cria, fala assim, façamos. Aleluia. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Como é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque Israel também tinha uma influência grega. Nós falamos semana passada sobre isso, que Paulo vai falar assim, nem todos de Israel são israelitas. Ele não vai chamar de hebreu e não vai chamar de judeu. O hebreu é aquele que continua falando a sua língua original. O judeu é judeu por causa da descendência de Judá, mas geralmente judeu é equiparado ao que? A separação entre judeu e gentil, para falar de religião. E os israelitas é de
fato a nação original, Israel mesmo. E quando a gente pensa em Israel, no tempo que Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, a gente sabe que Israel passou por quê? Por cativeiro. Está diante de um domínio de um império. E já tinha passado por um outro império, que é o quê? Grego. Que foi a tal da helenização. Que foi quando os gregos dominaram o mundo. E quando eles dominaram, o que os gregos mais fizeram? Foi colocar nas outras nações o quê? As suas religiões e a sua cultura e a sua língua. Então, tudo que Israel tem hoje, a não ser o remanescente, aquele que é para ser salvo mesmo, que Paulo vai falar mais para frente, vem da cultura grega. E o grego, irmãos, para ele o corpo é mau. E a alma é boa. Então essa helenização na cabeça do povo judeu dificultou eles receberem a Cristo como Senhor. Por quê? Porque se o corpo é mau, Deus não pode habitar em um corpo humano, um corpo mau. E se a alma é boa, a alma ela só é liberta quando o corpo morre. Daí a alma vai para o mundo das ideias, que era o que o grego acreditava. Fica boiando no mundo das ideias. Mas isso tudo, essa cultura está impregnada na cabeça desse povo ao qual Paulo está falando, e está triste. Por quê? Porque eles tinham tudo e não receberam a Cristo. Mas quando Cristo vem, não tem como olhar para um homem que entra em Jerusalém montado em uma jumenta e que anda descalço e que está no meio dos pobres e está no meio dos pecadores e que vai na festa na casa do cobrador de imposto e que posa na casa de Zaqueu e que caminha e que toca leproso e que toca em caixão. Não tem como um homem desse ser Deus e ser o Cristo, ser o ungido. Entende que cultura atrapalha o entendimento do Evangelho de Cristo. Aleluia. Por isso esse povo não recebeu, porque como é que Deus, outra coisa que fez com que Israel e os gregos não recebessem a Cristo, é o que? Deus não Morre. Como é que vem Jesus e Morre. pensa como é tremendo isso e como é glorioso nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Aleluia. Como é glorioso às vezes a gente mudar de opinião, porque às vezes a gente se torna cegos. Mas a gente não pode mudar de opinião com relação à verdade absoluta de que Cristo é Senhor das nossas vidas e de que Deus tem feito promessas para nós. E uma das promessas é que esse Jesus que Israel não recebeu, mas nós o recebemos porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos atraiu, Ele vai voltar e nós não podemos perder essa esperança. Por mais que nós sejamos influenciados por culturas, por tempos, e a gente tem vivido vários tempos estranhos, e que os tempos têm passado muito rápido, as modas são muito rápidas, e é 5 anos, 10 anos, e as coisas mudam completamente, até mesmo com relação à pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e às vezes tem pessoas que não evoluem, mas tem pessoas que evoluem demais, e têm saído do Evangelho genuíno e passado para um outro Evangelho. E aí nós temos que ter o cuidado de ouvir aquilo que Paulo falou aos Gálatas: se mesmo vier um anjo e pregar outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, seja maldito. Verdade. Pensa numa convicção daquilo que Paulo pregava. E pensa que Paulo, irmãos, está aqui falando ao povo romano, de que ele está triste e que ele perderia até mesmo a sua salvação para que Israel recebesse. Porque ele via nesse povo potencial para mudar o mundo. Mas Jesus já viu diferente. Viu em 12 discípulos e mais Paulo potencial para mudar o mundo. Aleluia. Aleluia. Jesus já viu diferente, viu na igreja
potencial para mudar o mundo. Aleluia. Nós não conseguimos mudar o mundo, vamos começar mudando a nossa cidade. Aleluia. Nós não conseguimos mudar o mundo, vamos começar mudando a nossa casa. Nós não conseguimos mudar o mundo, vamos começar mudando a nossa escola. Nós não conseguimos mudar o mundo, vamos começar mudando o nosso trabalho. Nós não conseguimos mudar o mundo, vamos começar mudando a nossa vida. Vamos começar a deixar Jesus nos transformar. Aleluia. Para que essa tristeza não venha nos abater. Por quê? Porque nós servimos ao Cristo que é Deus acima de todos. Aleluia. Pensa que para um grego, para um judeu, ouvir que Cristo é Deus era complicado. Para um israelita, ouvir que aquele homem, aquela criança que nasceu numa manjedoura, que ele é Deus, é difícil. Algumas verdades de Cristo para eles era muito difícil de engolir. Assim como os 70, quando ouviram Jesus falando: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo, e eles viraram as costas e foram embora. Duro é esse discurso, quem pode aguentar? Mas nós temos que estar como Pedro e dizer assim: para onde iremos nós, se só Deus Aleluia. tem palavra Glória a Deus. de vida eterna? Aleluia. Coloque-se de pé. Aleluia. A adoração a Deus, irmãos, passa pelo Cristo. A adoração a Deus passa pela cruz. A adoração a Deus e a busca por Deus, se não passar pelo Cristo, ela não é real, ela não é verdadeira. Não tem como pôr ninguém no lugar de Jesus, porque Ele é Cristo em nós e é a esperança da glória. Aleluia. Santo é teu nome. Cristo em nós, irmãos. Pensa como isso é poderoso. Pensa como isso é tremendo. Pela influência grega, os judeus não conseguiam receber um homem, Jesus Cristo. Um homem que viveu aqui nessa terra, que veio para os seus, mas os seus olharam para ele com desprezo. E não só o desprezaram, mas humilharam e o mataram. Aí entra outra tendência que se é Deus, Deus não morre. Se morreu é porque não é Deus, mas Deus veio em forma humana para morrer por nós. Tem uma frase que o pastor Ademir sempre fala, que ele deixou a eternidade e veio habitar nessa terra para nos tirar dessa terra do Cronos e nos levar para a eternidade. Ele veio nos levar para a eternidade e nós somos seres eternos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nele que está a nossa esperança, é a Ele que nós adoramos. Por isso a adoração da igreja precisa estar centrada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos perder o foco, porque é Ele que floresceu, é o Senhor Jesus que floresceu nessa terra, e só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Israel desvirtuou o culto, mas eu e você não podemos desvirtuar. O culto é para Ele, a adoração é para Ele, a glória é para Ele. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. E você pode adorar Ele, você pode exaltar o nome dEle, você pode dizer a Ele que o ama, você pode chamar Ele de Paizinho, você pode engrandecer o nome dEle, porque Ele tem sido fiel em todas as coisas, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E uma das promessas que o Cristo fez é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa a luta que você tem passado, Jesus está ao seu lado. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo, Jesus está aí, porque Ele promete e cumpre. Aleluia. Ele tem cuidado da igreja, Ele tem cuidado do seu povo. Ele nos ama tanto, que Ele revelou o culto que Ele espera de nós. E o culto é honra, glória, adoração ao Senhor Jesus, porque só Ele é digno.
não é mais ritual, é adoração verdadeira, que adora em espírito e em verdade. Não é mais no monte, não é mais uma geografia, é uma vida de louvor e adoração a Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder adorar o Teu nome, de poder prestar culto a Ti, serviço a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e nós queremos continuar Te adorando, continuar Te servindo, continuar Te buscando, Senhor. Que nós não venhamos perder o foco da nossa adoração, que nós não venhamos errar o alvo mais, Senhor, mas venhamos continuar em Tua presença. Pai, ajude-nos como Tua igreja, abre o nosso entendimento, dê fome e sede por Tua presença. Senhor, dê fome e sede por Tua palavra, dê fome e sede por Ti, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço por Tua palavra, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida da Tua igreja. Pai, queremos interceder neste momento em favor da vida do pastor. Pai, que amanhã vai fazer mais uma sessão de quimioterapia. Que o Senhor venha estar com ele, cuidando dele, guardando, livrando, Senhor, restabelecendo a saúde para a glória do Teu nome, Pai. Nós clamamos a Ti e Te adoramos. Muito obrigado por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão. Deseja ele um